com o tema Em Defesa da Educação Pública e contra a agenda regressiva de retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, realizou-se entre os dias 23 e 28 de janeiro de 2007, na acolhedora cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, o 36º Congresso do Antissindicato Nacional. Organizado pela ADUFMAT, o Congresso transcorreu em clima de acaloradas discussões entre os 350 delegados e os 70 observadores que representaram 73 seções sindicais espalhadas nas instituições de ensino superior de todo o país. As polêmicas fortaleceram a unidade dos lutadores e lutadoras, reafirmando a tradição democrática que marca a história do Sindicato Nacional, o que se expressou já na mesa de abertura, que contou com representantes de várias organizações sindicais, entidades e movimentos sociais que compartilham da luta contra a agenda regressiva em curso na sociedade brasileira. Os punhos cerrados, utilizados como símbolo do Congresso, foi como se exprimiu a imperiosa necessidade de construção da unidade da classe trabalhadora e também uma forma de comemorar o centenário da primeira Revolução Socialista Vitoriosa, a Revolução Russa de 1917, e da primeira greve geral realizada no Brasil, bem como aludir ao cinquentenário do assassinato do guerrilheiro latino-americano Ernesto Che Guevara e homenagear o grande dirigente da Revolução Cubana e Latino-Americana Fidel Castro, falecido em 25 de novembro de 2016. A dimensão simbólica da luta foi enaltecida ainda pela veiculação de programas de rádio e a exibição de vídeos e galeria de fotos que mantiveram os congressistas informados e homenagearam as principais personalidades que protagonizaram os acontecimentos históricos que foram e serão recordados ao longo deste ano. Em face de uma conjuntura marcada pela intensificação dos ataques aos direitos sociais, pela criminalização das lutas e pelo recrudescimento do conservadorismo, protagonizados pelo ilegítimo governo de Michel Temer, por um parlamento predominantemente corrupto, por setores do poder judiciário e pela mídia corporativa, o Congresso aprovou como centralidade da luta a defesa dos serviços públicos e do projeto de educação do Antissindicato Nacional, referenciado no Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira, lutando pela autonomia e valorização do trabalho docente, construindo ações na luta contra a intensificação da retirada dos direitos, contra a apropriação do fundo público pelo capital e a criminalização dos movimentos sociais e todas as formas de opressão. A intensificação do trabalho de base em unidade com a CSP com lutas, com as entidades da educação e demais organizações do campo. Acabou de pular aqui o computador. Desculpa. Só um momento. Muito bem, melhor presentinho. Tá, melhor presentinho. Vamos lá. Intensificação do trabalho de base em unidade com a CSP com lutas, com as entidades da educação e demais organizações do campo classista, na perspectiva da reorganização da classe trabalhadora pelo Fora Temer e a construção da greve geral. Para o enfrentamento da luta no próximo período, os delegados e as delegadas reafirmaram o compromisso de construção da mais ampla unidade com as organizações da classe trabalhadora que implementam lutas
objetivando impulsionar a reorganização da classe, derrotar a agenda regressiva em curso, barrar as contra-reformas previdenciária e trabalhista e construir a greve geral, evitando esforços para realizar um encontro nacional da classe trabalhadora. Nessa mesma direção, os delegados e delegadas reafirmaram a luta pelo direito da greve, ameaçado pelas decisões do Poder Judiciário e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Decidiram realizar um balanço político da CSP com lutas e da participação do Sindicato Nacional na Central, bem como continuar as atividades de formação política e sindical em nível nacional e regional. Digno de destaque, nas deliberações da política sindical, foi a aprovação de um Dia Nacional de Lutas com indicativo de greve, paralisações e mobilizações para o dia 15 de março, na perspectiva da construção da greve geral. Reafirmando os princípios que norteiam a praxis do sindicato em defesa da educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada, os delegados e delegadas comprometeram-se a lutar em unidade com amplos setores da sociedade contra a lei da mordaça, a reforma do ensino médio e a mercantilização da educação. Indicou-se a realização do 5º Seminário Estado e Educação no primeiro semestre de 2017 e a construção do 3º Encontro Nacional de Educação, em 2018, com atividades preparatórias nos estados, na perspectiva de construção do projeto classista e democrático de educação. Foi indicado o estreitamento das relações com centrais sindicais e sindicatos internacionais da educação, no sentido de fortalecer as lutas da educação, dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo, na defesa de uma sociedade justa e solidária e de uma educação classista e democrática. Na mesma perspectiva, os congressistas se posicionaram contra o direcionamento e apropriação pelo capital do conhecimento científico e tecnológico produzido nas universidades e institutos públicos de pesquisa. Nessa direção, delegados e delegadas comprometeram-se a continuar a luta pela revogação do marco legal de ciência, tecnologia e inovação e sua regulamentação nas IES, contribuindo com a ampliação e o fortalecimento do movimento por uma ciência e tecnologia públicas. Apontou-se ainda a necessidade de realização de atividades conjuntas do GT de Ciência e Tecnologia, do GT PAUA e do GT PCEGDS, para pautar o problema da demarcação das terras indígenas e quilombolas e os processos de expoliação perpetrados pelas corporações capitalistas que se apropriam dos recursos naturais, energéticos e da biodiversidade. No tema relativo às questões de classe, gênero, étnico-raciais e diversidade sexual, o Congresso posicionou-se pela garantia de espaço de acolhimento de dependentes de militantes do sindicato como forma de viabilizar a participação, prioritariamente das mulheres e responsáveis nas atividades das seções sindicais. O machismo, a LGBTfobia, o racismo e todas as formas de opressão foram incisivamente condenados pelos congressistas, em especial a naturalização do assédio. Igual não foi a revolta dos delegados e delegadas ao serem informados de atos desta natureza perpetrados contra mulheres participantes do Congresso, forma de violência que fora dura e justamente repudiada em ato político protagonizado no início das atividades do dia 28/1 por um corajoso grupo de mulheres e homens. Diante do ocorrido, a diretoria acolheu a proposta de criação de uma comissão para analisar
analisar os casos de assédio nas atividades nacionais do sindicato, Congresso e CONAD, como parte de um processo educativo e de combate ao machismo. Deliberou-se pela realização de debates nas instâncias do sindicato sobre a incorporação de pautas étnico-raciais, identidade de gênero e orientação sexual no desenvolvimento da carreira e condições de trabalho dos docentes. Foi aprovado ainda a criação de um observatório de práticas de racismo, LGBTfobia e violência contra as mulheres. Na mesma perspectiva de combate à opressão, o exitoso trabalho da Comissão da Verdade do Sindicato foi amplamente reconhecida pelos congressistas, que decidiram pela sua ampliação com a participação das seções sindicais no sentido de abordar formas outras de autoritarismo e de repressão que se reproduzem na atualidade, além das violações aos direitos humanos durante a época do infame regime empresarial militar. A criminosa contra-reforma da Previdência, encaminhada pelo ilegítimo governo Temer, ganhou destaque com a realização de palestras e debates ao longo do Congresso. Deliberou-se intensificar a mobilização e ações contra a aprovação da PEC 287/2016, que continua e aprofunda a retirada de direitos de aposentadoria. Foi aprovada a continuidade da luta contra a FUNPRESP, realizando pesquisas sobre previdência complementar nos estados e municípios. Também, na sequência de luta contra a privatização dos hospitais universitários, por meio da EBSER, o Sindicato Nacional realizará oficinas de trabalho para orientar na elaboração de dossiê sobre a gestão da EBSER naquelas universidades que ela opera, demonstrando todos os danos do modelo privatista implementado pelo governo. O Congresso também aprovou que tanto os docentes das IFES quanto das IES lutem contra a Emenda Constitucional 95, que estabelece o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos. Contra a PEC 287/2016, da Contra-Reforma da Previdência, e contra o PL 6787/2016, que inicia a reforma trabalhista. Os delegados e delegadas provaram também a defesa das instituições de educação pública, em especial, nesta conjuntura, das instituições estaduais de ensino superior ameaçadas de não continuar com suas atividades, em virtude da política de ajuste fiscal nos estados, com cortes e parcelamentos de salários e com absurdas defesas de privatização das instituições de ensino. Foi aprovado a realização de um grande ato nacional em defesa das universidades estaduais do Rio de Janeiro, uma vez que, nesse estado, pretende-se dobrar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, rebaixando o salário para o pagamento de uma dívida pública espúria. No conjunto dos SPF, os presentes deliberaram levar para o FONASEF e outros espaços a luta pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016, contra a PEC 287/2016, reforma da Previdência, e contra a reforma trabalhista. Junto a isto, a luta a qualquer restrição contra o direito de greve no serviço público. Reafirmou a pauta de reivindicações aprovada no 35º Congresso do ANDES, de valorização salarial de ativos e aposentados, reestruturação da carreira docente, tendo como referência o projeto de carreira única do sindicato pela melhoria das condições de trabalho, autonomia e democracia. A autonomia do ANDES em relação a partidos, governos e reitorias, princípio caro do sindicato, foi reafirmada nas mudanças estatutárias aprovadas no Congresso. Foram estas as principais deliberações dos delegados e delegadas, que se deslocaram de várias partes do Brasil para o 36º Congresso do ANDES em Cuiabá, um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Deliberações que, por serem
sínteses forjadas nos embates políticos e na mais ampla e restrita democracia apontam o caminho da unidade, como os punhos cerrados, como a viola de coxo feita de uma só peça de madeira maciça. Unidade que, construída nas lutas dos explorados e oprimidos, resplandece nas primeiras horas da madrugada de domingo, 29 de janeiro, quando os delegados e delegadas ainda discutiam os encaminhamentos finais do Congresso, mirando um novo amanhecer, como diz o poeta. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. E o óbvio para os delegados e delegadas do 36º Congresso do Andes é que só a luta muda a vida. Nesse espírito finalizamos, dizendo em uníssono: fora Temer, rumo à greve geral, hasta la vitória, venceremos. Cuiabá, 28 de janeiro de 2018.